3, 2, 1, gravando. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para quem vai nos assistir e nos ouvir. Estamos de volta com a Jornada Jardineira depois de um breve intervalo de férias. E hoje a gente vai falar sobre um assunto espinhoso para algumas pessoas e gostoso para outras, que é o marketing. Bom dia, Vitão. Fala, Eurico, bom dia. Bom dia, pessoal. Tá aí, Feliz ano Zé. novo. Eu gosto quando você traz o espinhoso, que é a primeira coisa que eu vou perguntar, né? Por que que seria espinhoso esse assunto de hoje? Então, tem. Como é que a gente começa isso? É, é espinhoso para mim porque eu trabalho com pessoas de uma inclinação socioambiental, pessoas que, dentro do espectro político, estão normalmente mais para a esquerda do que para a direita. E essas pessoas passaram a enxergar o marketing como uma ferramenta de enganação e não como uma ferramenta de comunicação. Por várias questões, talvez, de falta de conhecimento, falta de conseguir enxergar nuances e complexidades, as pessoas colocam tudo que vai para o mercado como se fosse automaticamente uma coisa é, capitalista. É um preconceito de pessoas que têm um reducionismo, ou seja, né, elas olham para o socioambiental sem um equilíbrio da base material, né, da parte financeira da vida delas. Então, elas têm uma ojeriza de todas as ferramentas que são usadas dentro do sistema econômico vigente. O marketing tem uma história muito podre, né? Se a gente fizer uma retrospectiva histórica, as primeiras campanhas de marketing que a gente tem no século XX foram desenhadas por um sobrinho do Freud, usando todas as questões de gatilhos psicológicos, de medo, de luxúria, enfim, de tudo, né? Foi o berço, talvez o nascimento do marketing de estilo de vida, né? Aquele marketing, em vez de vender o produto, você vende um estilo de vida. Você trabalha muito a subjetividade das pessoas e aí elas são levadas a consumir de maneira inconsciente. As primeiras campanhas de marketing, por exemplo, foram feitas sem que o produto estivesse definido, para mostrar o poder do marketing, né? Os caras criaram uma campanha de marketing, por exemplo, para o Camel, né? Acabou sendo um cigarro. Mas a campanha já estava pronta, ninguém sabia que ia ser um cigarro, nem os caras. E aí eles botaram o produto, a campanha já estava pronta, já estava todo mundo querendo saber o que era o negócio do produto. Já tinha outdoor, já tinha, né? Na época era anúncio na rádio e tal. E as pessoas já queriam saber o que era o produto e não sabia. E nem os próprios marqueteiros, os caras da agência de marketing sabia. E aí acabou virando um cigarro. E aí o histórico, ele é nefasto por isso, né? Durante muito tempo, a indústria do tabaco usou esse marketing, né? Por exemplo, usou o feminismo e colocou as mulheres para fumar, né? Então colocou o cigarro como um símbolo de libertação feminina. Por quê? Porque dobrava o público de consumo. Antes só homem podia fumar e mulher não podia fumar. Então, assim, o marketing ele foi usando, né? Aí talvez não seja justo a gente usar o marketing, né? Mas algumas pessoas usaram o marketing desse jeito. E aí isso prosseguiu, né? O marketing da Coca-Cola, que é um ultraprocessado que faz mal pra caramba para a saúde. Aí entra as indústrias dos ultraprocessados, né? O marketing, por exemplo, os caras transformaram a indústria do café da manhã por causa da Kellogg's, né? O cara dominou o ultraprocessado. Veio depois da Revolução Verde, os caras produzindo muito milho transgênico, tinha um excedente de milho e não tinha para onde usar aquilo. Duas coisas foram feitas de imediato. Eles começaram a botar xarope de glicose feito a partir do milho transgênico em tudo, que é ultraprocessado, que é uma maneira de você aumentar a caloria sem necessariamente aumentar os nutrientes. E a outra coisa que foi feita foi uma campanha multimilionária na época para tornar o sucrilhos a refeição principal do café da manhã. O sucrilhos nada mais é do que um milho sem, sem nutrição nenhuma, né? Caloria vazia, a gente chama. Mas aí era colocado ali com leite, um leite desnatado também e tal. Então isso também foi feito pelo marketing. E durante décadas, a indústria do tabaco negou os malefícios do cigarro, já sabiam e negaram. Durante décadas, a indústria dos ultraprocessados sabe e continuam sabendo dos malefícios desses alimentos e continuam escondendo e usando o marketing para criar desejo sobre isso, né?
A mesma coisa pode ser feita das petroquímicas, né? Elas, durante muitos anos também, elas sabem que a gente vai ter um pico do petróleo, alguns argumentos que a gente já passou por ele, mas elas continuam negando e continuam incentivando o consumo das coisas. Então a gente vive uma sociedade que o marketing ele é usado para incutir nas pessoas o desejo pelo consumo desenfreado, consumo de coisas que elas não precisam. Então no socioambiental e nas pessoas que têm né, uma verve mais à esquerda, é um assunto espinhoso. Mas aí a gente fica com um desafio, que é o seguinte, que é muito comum também dentro do socioambiental da esquerda. Se você não aprende a empreender, se você não aprende a usar o marketing da maneira correta, você vai ficar refém de ser funcionário público, refém de edital e refém de recurso público, de políticas públicas. E aí você fica num voto de cabresto, porque você tem que votar em quem vai dar uma migalhazinha para sua área de produção, para sua área de atuação, do seu movimento social, enfim, do que você faz, né? E é onde eu vejo que a gente está ficando cada vez mais preso, né? A gente vem aqui conversando sobre isso, a gente está na terceira temporada e tal, conversando sobre isso aqui no Jornal do Jardineiro. Então, assim, o empreender e o saber comunicar a importância do seu produto, a qualidade dele, é isso. Para quem acha que o marketing é espinhoso, talvez valha a pena você trocar a palavra marketing por uma ciência da comunicação. Você conseguir contar bem uma história do seu produto, do seu serviço, do que você faz. É essencial. Mas é espinhoso, as pessoas acham que todo marketing é ruim. E não é. Então, por exemplo, vocês que vêm assistindo aqui a Jornada do Jardineiro, a Jornada do Jardineiro faz parte de uma estratégia de marketing do meu trabalho. É um produto bem legal, é um trabalho bacana que a gente faz aqui com muita transparência, com muita dedicação. A gente prepara as coisas, né? A gente levanta assuntos e tal, esmiuça para muita gente tem mandado mensagens para mim dizendo que tem sido transformador escutar esse trabalho, né? Essas temporadas com essa lista de reprodução do podcast. Mas é uma estratégia de marketing do meu trabalho, né? Eu chego a mais pessoas porque eu faço esse trabalho aqui. E nem por isso é sujo, nem por isso ele é desonesto, né? É não idôneo, né? Pelo contrário, acabei de fazer aqui um disclaimer, acabei de assumir que faz parte do meu trabalho, eu preciso comunicar, né? E as pessoas que são do socioambiental, da produção primária, da agricultura familiar, da agroecologia, precisam aprender a se comunicar melhor, precisam aprender a precificar melhor, precisam aprender a comunicar o valor dos seus trabalhos, dos seus serviços, dos seus produtos. E é uma das grandes falhas que a gente tem nesse meio. As pessoas que produzem com a maior, eh, com o maior compromisso ético recebem menos porque não querem investir no conhecimento do marketing, da precificação, da comunicação. É fundamental, né? Depois que a pessoa ela consegue entender que ela precisa trilhar esse caminho, o que que você já viu dos seus alunos e das consultorias que você já deu, os erros que as pessoas cometem ao iniciar um marketing? Tem um aspecto muito interessante que está aqui também na jornada, que muita gente não entende, que são os estágios de conversão de uma cadeia de produção, né? Então, a gente vai converter recursos naturais em produtos e serviços, e a gente vai converter, né? São duas conversões. Então, a gente vai converter ali sol, água, solo em produtos e serviços, vai converter os produtos, né, em coisas vendáveis e vai converter a venda, fazer a comercialização. Então, são três estágios básicos. Eu trabalho com um quarto estágio que tem a ver com o marketing que a gente está discutindo hoje, né? Que é você conseguir transformar a venda em reputação. A maioria das pessoas, o primeiro erro está nesses três estágios. Se você está ouvindo a gente aqui nesse episódio, volta e assiste o episódio dessa conversão. Ficou bem bacana, bem completo, bem explicadinho. Porque esse é o primeiro erro, na verdade. A pessoa não saber aonde está o gargalo dela. Ela não sabe se ela está com dificuldade de rentabilizar, de ganhar dinheiro, em em que estágio de conversão está a dificuldade dela, ela não sabe. Então, muita gente, por exemplo, esse é o erro mais comum, que é aumentar a produção para aumentar a rentabilidade. No campo, muitas vezes, quando você aumenta a produção, principalmente se você está dentro de um paradigma ainda que precisa de muitos insumos, mesmo que sejam insumos biológicos, mas se você está num paradigma ainda que não está muito otimizado, não está energeticamente eficiente, quando você aumenta a produção, às vezes você aumenta a escala de gastos. Mais mão de obra, mais semente, mais adubo, enfim, né? Mais tudo.
E essa curva ela não se traduz igual. Às vezes você aumenta a produção, sei lá, você aumenta 30% de produção, mas você aumenta mais do que 30% em gastos. Então, esses 30% que você aumentou em produção não vira 30% a mais de lucro. Esse é o primeiro erro, as pessoas não entendem isso. Então, é, a gen- o erro mais comum é esse, né? Não saber onde é que está o gargalo na conversão e não priorizar esse gargalo. Então, por exemplo, se eu vendo bem e eu consigo escoar praticamente todos os meus produtos e eu quero aumentar a minha rentabilidade, eu preciso aumentar a minha base de produção. Tudo bem. Antes de eu fazer isso, eu provoco vários dos meus clientes, dos meus alunos, a me explicar como foi feita a precificação, que esse é o segundo erro. As pessoas não sabem precificar, a maioria das pessoas não sabe precificar. E a precificação ela é uma coisa subjetiva. E a gente tem o direito de colocar a nossa subjetividade na precificação. É uma coisa também da cultura do brasileiro. O brasileiro tem dificuldade de falar de dinheiro, tem dificuldade de falar de preço, né? De valor. Então, por que que é subjetivo? Uma das maneiras da pessoa fazer uma precificação é ela olhar para a vida dela e falar assim, poxa, eu trabalho de 8 a 10 horas por dia no campo, trabalho duro. Quanto eu quero me pagar? E começar a partir daí. Trabalho de X horas, quero ganhar X por hora, tal, e aí fazer uma cadeia de pensamento ali, de cálculo, e chegar numa precificação que ela quer se pagar. Quando a pessoa pergunta para ela por que que o preço daquele produto, daquele serviço é aquilo ali, a pessoa não precisa se justificar. O que a pessoa precisa fazer é ter uma boa comunicação, explicar por que que aquele produto ou serviço tem valor. A pessoa vai decidir se ela compra ou não. Você não precisa se justificar. É o meu preço. Eu cheguei nesse preço, eu preciso desse preço para viver. É isso, acabou. E a pessoa, mas está muito caro, eu não quero. Beleza. O nosso papel é procurar as pessoas que estão dispostas a pagar pelos nossos serviços e produtos o que a gente quer, né? E aí, talvez o terceiro erro mais comum, aqui resumindo, a gente pode depois destrinchar, é o complexo de herói e de heroína. A pessoa quer entregar um produto agroecológico que custa o tempo de vida dela, horas de trabalho duro no campo, a um preço competitivo com o supermercado, que participa de uma economia de escala que degrada tudo naquela cadeia de produção. Então, o cara quer entregar um produto agroecológico no mesmo preço que talvez um supermercado de grande escala entrega um produto orgânico. Já é diferente. O orgânico do mercado só significa sem veneno. O agroecológico veio de uma produção familiar, veio de um cuidado com o solo, de preferência veio de um tipo de cultivo com solo coberto, multiestratificado, né? E aí a pessoa quer competir com o mercado. Então, erro número um, não sabe onde está o gargalo do porquê que está difícil rentabilizar, né? Nos estágios de conversão. Erro número dois, não sabe precificar. Às vezes a pessoa tem um produto muito bom e está mal posicionado. Erro número três, a pessoa quer ter um complexo de heroína e quer bancar uma guerra de preços com instituições muito grandes, quando na verdade o que a gente tem que fazer é cair para a venda direta, micro escala, né? É, e a comunicação direta com o cliente. Não tem que estar competindo com o supermercado. A pessoa que compra dentro do supermercado está procurando o menor preço. A pessoa que compra de um agricultor familiar agroecológico, ela está procurando o melhor produto. São comportamentos completamente diferentes. A pessoa está preocupada com a saúde dela, dos filhos, está preocupada com a saúde do ecossistema de onde aquele alimento veio, está preocupada com o bem-estar das famílias que participaram da produção. A pessoa que vai ao supermercado, ela só quer o menor preço. A gente já está falando de dois públicos completamente diferentes, né? E que é uma outra questão do marketing também. As pessoas não entendem isso. Tem públicos diferentes. E qual é o erro que os produtores cometem, né? Os empreendedores. Vou colocar aqui que empreendedor, porque eu quero que seja para além da pessoa que só produz, né? Ela já entende que tem uma empresa, que precisa, tem algumas áreas, é um empreendedor. Qual é o erro que esse empreendedor comete na hora de tentar comunicar esse produto ou serviço? Eu acho que na hora da comunicação, as pessoas arrastam alguns erros anteriores, né? Esse complexo de herói e de heroína passa para a comunicação, essa questão de não saber precificar passa para a comunicação, a pessoa querer justificar um preço ou não querer passar pela necessidade de explicar o preço dela, né? Então, a comunicação, ela, talvez o erro mais grave da comunicação antecede aos processos de venda, antecede os processos de venda. Por que que eu digo isso? Porque a pessoa não querer fazer a venda direta.
A gente tem uma cultura no Brasil, desde 1500, que a gente quer vender tudo da porteira para fora, sem processamento. A gente tem um comportamento de colônia, até hoje. Faz parte da nossa cultura agrária. A nossa agricultura familiar processa muito pouco os produtos, né? Se você for comparar, por exemplo, com França, Portugal, Itália, Espanha, Japão, tem histórico de agricultura familiar que beneficia os seus produtos, né? Já fui várias vezes no meu trabalho, né? São lugares que têm referências mundiais. Os queijos franceses, os presuntos portugueses, espanhóis, a, o beneficiamento das massas e das coisas, né, na Itália, e assim vai. Então, o primeiro erro de comunicação, talvez, não seja bem um erro, mas uma dificuldade em alguns casos, uma preguiça em alguns outros casos, de buscar fazer a venda direta. Aí a pessoa está entregando para o supermercado, está entregando para as merendas, as merendas escolares, né? O Brasil tem um programa muito bom que é o PENAI, né? O PENAI, ele obriga as escolas a ter 30% dos seus alimentos vindo da agricultura familiar e tal, e muita gente tem escoado para os programas de merenda das escolas. Mas, de novo, você fica preso a um cabresto político, né? E, assim, garante... Por que que as pessoas gostam disso? Os produtores, eu estou falando. Porque garante um escoamento. E escoar é difícil. Mas se você conseguir fazer venda direta e escoar direto para os seus clientes e desenvolver relação com a sua clientela, pode mudar o governo que você não perde cliente. Agora, se você escoa uma percentagem muito grande, talvez mais de 50%, para o PENAI, falando aqui de frutas e verduras, legumes e tal, e muda o governo, aconteceu isso, né? Tinha o PENAI antes, entrou o Bolsonaro, perdeu o PENAI. Agora voltou o Lula, ganhou o PENAI de novo. Aí daqui a pouco entra um outro, provavelmente vai entrar agora uma coisa meio estranha, depois, né? E as pessoas vão perder de novo. Então, o erro que eu vejo talvez não seja nem um erro de comunicação, é um erro de posicionamento. E aí, a partir desse erro de posicionamento, a gente pode discutir comunicação. É um erro de posicionamento porque a pessoa não prioriza a venda direta e não se responsabiliza por desenvolver os relacionamentos com a clientela, que é fundamental para as pequenas e médias propriedades que trabalham com ética ecológica. Vender direto, ter controle do preço, tirar a margem do atravessador. É fundamental. E como é que eu posso fazer essa venda direta? Num modelo bem simples. Olha, eu vou dar um panorama geral do que acontece e depois do que eu gostaria que acontecesse. Hoje, muita gente usa a rede social para fazer venda direta. Tem exemplos interessantes que vocês podem visitar, amigos que a gente tem de trabalho, pessoas que já passaram pelos meus cursos e tal, mas, por exemplo, você pode visitar o Instagram do Iaguara Ecológico, do Mister Peebles, da Tatiana e do Juscelino, né? Ela usa o Instagram como uma loja virtual. Tem o Vinícius da Faz o Bem Orgânicos, primeiro queijo de canastra orgânico do Brasil. Vai sair um programa com ele que a gente gravou, né? Enfim, tem outros, mas a rede social ela tem se tornado uma vitrine. E as pessoas fazem pedido ali por dentro, às vezes as pessoas fazem um canal de venda pelo WhatsApp, abre listas ali, escoa tudo por ali. A venda direta ela passa por várias estratégias, né? Essa das redes sociais, ela é importante, a gente precisa usar ela, mas a gente precisa diversificar e não depender só dela. Então é muito importante isso. Algumas pessoas participam de feiras, né? Feiras agroecológicas, feiras de entrega. E aí tem alguns modelos, por exemplo, tem os clubes de compra, são mais comuns fora do Brasil. É um pouco parecido com o que o pessoal do Iaguara faz, que é abrir as cotas da semana e as pessoas compram de antemão e recebem depois. Tem um outro modelo de venda direta que é as comunidades que apoiam a agricultura. O termo vem do inglês CSA, né, Community Supported Agriculture. É interessante esse modelo, porque as pessoas passam, os clientes deixam de ser clientes e passam a ser sócios. Não sócios do território, mas sócios da produção. Então eles se tornam coprodutores. Aí é interessante esse porque a gente trabalha com uma noção de cotas. Então todo mundo que entra vai participar no mínimo 3 meses ou no mínimo 6 meses. E aí a pessoa que produz, ela tem o fluxo de caixa garantido por aqueles meses. E o acordo é que se houver risco na produção, os coprodutores estão assumindo o risco em conjunto para poder ter acesso a um alimento que eles sabem a origem, a procedência
e sabem que é um bom alimento. Se houver uma colheita muito boa, eles também recebem parte do excedente. Então, na medida em que tem uma produção melhor, que tem uma safra ali que foi muito bem, tem um excedente que é passado para os coprodutores também. Na CSA, algumas pessoas têm dificuldade porque você trabalha com planilhas de custo abertas. Os seus coprodutores sabem quanto que é o prolabore do produtor, sabem quantos funcionários tem, quanto que eles recebem, etc. Para alguns é uma dificuldade isso, porque fica uma transparência econômica muito grande. Para outros é uma vantagem. Por exemplo, eu conheço dois, três produtores que não cobram muito bem pelos seus serviços e a CSA, fazendo a auditoria disso, vê que eles estão ganhando mal e os próprios coprodutores propõem o aumento do prolabore, que é um lance muito interessante, né? É uma mudança de paradigma muito grande. Então, a rede social, as feiras, e aí não menosprezar as vendas na biorregião. Se você tem produtos que você tem um zelo por eles, tem um beneficiamento, você sabe que tem uma qualidade muito grande, talvez na feira agroecológica você não vai ter o preço daquilo ali, mas você pode visitar os melhores restaurantes da região, você pode desenvolver uma relação com chefs, você pode procurar as pessoas que têm interesse num alimento muito bom. Por exemplo, tem regiões que têm cursos de culinária, que têm cursos de vinhos, né? Se você é um produtor de queijo, você pode chegar para as pessoas que bebem vinho e oferecer o queijo. Se você produz vinho, você pode chegar para os, né, os clubes de vinho, conversar com eles. Aqui no Rio Grande do Sul tem acontecido um movimento muito interessante de vinhos naturais, né? É bem interessante. E aí tem clubes que se formam em volta deles. Então, na região, se você tem um produto beneficiado que tem um valor agregado alto, é interessante você buscar se comunicar com as pessoas que dão valor àquela qualidade. Os chefes de cozinha mais elaborados, os clubes de vinho, os clubes de queijo. É isso, você vai procurar a clientela que pode pagar o que vale aquele beneficiamento. Se você tem produtos que são não processados, não beneficiados, você pode simplesmente ir para a feira ou montar a sua própria feira, o seu clube de venda, usar a sua rede social e fazer essa entrega. Também funciona bem. Mas na feira, o ancoramento dos seus produtos vai ser comparado com outros produtos que estão ali. Se você vende um molho de salsinha orgânico ou agroecológico na feira, inevitavelmente você vai ser comparado com outra pessoa que produz a mesma coisa que tem um preço ali. E vai ser difícil você ter mais domínio sobre o seu produto. Agora, se você vende, né, um tempero muito bom, com altíssima densidade nutricional, com muito sabor, com muito cheiro e tal, e você procura as pessoas que dão valor à culinária, aí você vai conseguir cobrar mais caro. Então, a venda direta é essencial e as estratégias são múltiplas, né? E como é que a gente consegue criar uma identidade forte nesse tipo de marketing, né? A gente está falando de empreendimentos rurais, eu acho que funciona diferente do digital. Tem umas coisas que são parecidas e umas coisas que são muito diferentes. No marketing digital, a gente trabalha muito a marca, e as pessoas falam muito da marca pessoal, né? A marca pessoal é um jeito interessante, no nosso tempo atual, da gente. É um eufemismo, né? Na verdade, o que a gente está fazendo? A gente está investindo em criar uma celebridade, né? Uma sumidade em determinada área. O marketing digital, ele se aproveita muito dessa cultura que a gente tem de consumir pessoas, né? Essa coisa da idolatria, da celebridade e tal. E isso acontece muito, algumas pessoas no socioambiental escolhem fazer isso, né? Elas investem na própria imagem. A marca é a imagem, o próprio nome e tal. Tem algumas pessoas fazendo isso aí e tal. São competentes, são pessoas que trabalham muito bem, não estou aqui para julgar isso. Eu não gosto muito da idolatria, eu não gosto muito dessa coisa da cultura da celebridade e tal. Então, assim, tem desenvolver a marca pessoal, que é uma coisa que tem no marketing digital, também tem no campo. Quando você busca, por exemplo, né, as histórias dos produtos gastronômicos, você vai ver, por exemplo, as pessoas que produzem, sei lá, o melhor queijo da região. Isso é um marketing, né? Ah, produz o melhor café, produz o melhor vinho. E como que você chega nessa qualificação do seu produto, do seu serviço? É coletando feedbacks, é indo para as feiras, é indo para as exposições, é entrando nas competições, né? E se aprimorando. Existe um elemento de competitividade, de novo, nem todo mundo no espectro mais à esquerda, né, do espectro político,
do lado mais da esquerda e o socioambiental, nem todo mundo está muito afim de fazer essas coisas. Mas é uma maneira. A outra maneira é você não competir, é você simplesmente investir na, na intimidade com o seu produto. Fazer amostras, visitações, trazer, se você trabalha com café, trazer um barista para ensinar os seus clientes a apreciar melhor um café. Se você trabalha com vinho, você trazer, né, um enólogo. Se você trabalha com, enfim, trazer uma pessoa, um chefe de cozinha. E aí você vai educar a sua clientela naquilo ali, é um jeito de você fazer isso sem competição, e você vai ancorando, né, o seu valor. No Brasil, ainda está pouco é, utilizado isso, mas lá fora, alguns produtores rurais têm mandado seus produtos para laboratório. O Sebastião Pinheiro, da agroecologia no Brasil, ele fala um pouco sobre isso, né, fazer a cromatografia dos produtos, que é um lance interessante. Você consegue perceber se tem ou não tem químicos, se o solo estava saudável ou não, se tem densidade nutricional ou não. A cromatografia é muito boa, mas ela é um indicador qualitativo. Algumas pessoas fora têm feito a análise laboratorial da densidade nutricional dos seus produtos. Ao invés de você trabalhar com produção por área, sei lá, X toneladas de milho por hectare, você vai produzir um milho de semente tradicional, não transgênica, vai contar uma história ali, né, da sua produção, vai mostrar e tal, e vai para laboratório. Vai para mostrar a quantidade de nutrição que tem dentro de uma grama daquele milho. E aí isso passa a fazer parte da comunicação, que é um jeito muito bom também. Então, tem um produtor, por exemplo, fica ali entre o norte dos Estados Unidos e o Canadá, ele produz carne suína. A carne suína dele é escura, você não consegue diferenciar se é carne de boi ou se é carne de porco. E ele faz as análises laboratoriais. Tem um outro produtor, que é o Gabe Brown, que é uma referência mundial hoje em dia dessa coisa da agricultura, que o pessoal tem chamado de agricultura regenerativa, né? Ele manda os ovos caipiras para o laboratório para análise de densidade nutricional. Ele mandou a carne. Ele conseguiu comprovar que a carne dele tem a gordura boa, igual a do peixe de água fria, a carne de boi. E aí isso começa a fazer parte da história do seu produto. E aí você não está mais competindo com o supermercado. De novo, você está competindo com a pessoa que se importa com a origem, com a procedência da carne, com a nutrição daquela carne, ou daquele café, ou daquele, né? É a maneira que a gente tem de fazer essa venda direta. E, de novo, olha como é que é interessante. Não é um marketing, é o marketing como ferramenta de comunicação transparente e honesta. Você está interessado num produto muito bom? Eu tenho. Tem algumas pessoas, por exemplo, que chegam a extremos. Por exemplo, pegam produtos muito bons, completamente livres de toxina, e começam a se associar com médicos, né? Pessoal que está fazendo tratamento de câncer, doença autoimune, pessoal que está com Alzheimer, com Parkinson, né? O diagnóstico precoce, e eles começam a trabalhar essa questão da alimentação natural, altamente nutritiva, que para aquelas pessoas que estão passando por uma crise de saúde é fundamental. É um posicionamento mais agressivo, mas ao mesmo tempo ele é honesto. A pessoa está doente, precisa desintoxicar, e você tem um produto que é livre de toxinas. A pessoa que está, naquele momento, ela está muito mais predisposta a pagar bem por aquilo ali. Então, enfim, é justo, né? E é transparente, ninguém está enganando ninguém. Então, tem vários posicionamentos para a venda direta. Aqui no Sul, tinha um pessoal que estava. Eles interromperam a produção deles, mas tinha um pessoal que estava produzindo aqui carne de cordeiro exclusivamente a pasto, e eles estavam mandando para alguns hospitais de tratamento de câncer que as pessoas não podiam comer carne contaminada. A maioria da carne no Brasil é contaminada por agrotóxico e por transgenia. A maioria. E aí as pessoas falam que a carne faz mal. Não, não é a carne, é a procedência. E aí eles conseguiram escoar a um preço muito alto para hospitais de tratamento especializado. Eles tiveram um problema, não vou ficar citando nome porque a situação é meio chata, mas eles foram boicotados, né, pelos os grandes monopólios aí de carne do Brasil, né? Tem dois ou três aí, também não vou ficar citando nome aqui para não ter problema, mas foram boicotados e tal, e acabaram tendo dificuldade. Mas é isso. A venda direta passa por você conseguir comunicar o que você faz de diferente e achar esses clientes. É uma autorresponsabilidade. É mais difícil. Mas você tem domínio do preço. Você tem domínio do seu tempo. Você consegue.
trabalhar numa recompensa de valor, não só financeiro, mas de relação com os clientes, eles te valorizam pessoalmente, né? E você passa a se sentir melhor reconhecido. Um dos grandes feedbacks que a gente tem da agroecologia, do pessoal que trabalha com ética ecológica, é que eles se sentem não valorizados. Mas eles se sentem não valorizados porque eles estão escoando, estão competindo com mega corporações, numa sociedade que está completamente alienada. Então, saber contar a história do produto e do serviço faz parte da recuperação dessa responsabilidade e desses relacionamentos com as pessoas que te valorizam. Então, tem um elemento de cura aí também, né? Quando ele é bem feito. E como é que eu consigo evitar o greenwashing na hora de fazer o meu marketing? Então, é interessante essa pergunta sua, que ela tem pelo menos dois elementos, né? Ou dois lados. As pessoas querem comprar produtos de boa procedência. As corporações capturaram essa vontade e elas criaram o marketing verde, o greenwash, que é essa coisa de você falar que um produto é sustentável, eu já não gosto nem da palavra, sem que ele seja. Então, vamos dar exemplos aqui. Você vai, um produto de origem vegetal, e aí tem lá, sei lá, por exemplo, não tem colesterol. Claro que não tem colesterol. É um produto de origem vegetal. Só que aquele símbolozinho ali já está capturando um inconsciente do comprador, né, do cliente. Tem exemplos vários desses, né? Aí bota uma coisa, uma embalagem verdinha, umas folhinhas verdes, tem uma série de questões aí. Por exemplo, o nome, né? As pessoas botam nomes ecológicos para coisas que são completamente não ecológicas, né? São estratégias das corporações. De novo, se você não estuda o marketing, se você não sabe o que que você está comunicando, você incorre na possibilidade de copiar o marketing das empresas e aí importar os erros, falta de ética. E não só isso, o seu posicionamento. Se você está usando o mesmo tipo de comunicação, você, enfim, está competindo com pessoas, com corporações que têm muito mais poder financeiro do que você para fazer aquele tipo de marketing. Então, um elemento é esse, né? É o elemento da falta de ética, às vezes da ignorância de algumas pessoas, mas no caso das corporações é de falta de ética mesmo. E o outro elemento é, nós não temos alfabetização ecológica. E isso dificulta muito a comunicação de produtos que trabalham com ética ecológica. As pessoas não entendem. Então, de novo, quando as pessoas falam dos sistemas agroflorestais sucessionais, são multistratificados, são diversificados, trabalham com os processos da natureza. Perfeitos são. Só que a gente pode ter produção de pecuária da mesma maneira. Você pode ter pastagens multistratificadas, bem diversificadas, que trabalham com solo coberto, que trabalham com a melhoria contínua do solo, que trabalham com aumento da capacidade de absorção de água cada vez mais, que trabalham com, enfim, com os processos ecossistêmicos, né? Que essa é a base. Então, a gente precisa informar os nossos clientes do que é uma alfabetização ecológica, de como o nosso ecossistema funciona e como a nossa produção impacta positivamente o ecossistema onde ela se instala. Aí essa é de novo, olha que interessante, a comunicação, técnicas de comunicação e marketing a serviço não só da venda, mas da alfabetização ecológica da clientela. A partir do momento que a pessoa entende o que é uma carne exclusivamente a pasto, o que é vendido no Brasil como carne sustentável virou porcaria, né? Por quê? Porque vem com agrotóxico, porque vem com resíduo transgênico. E é o comum, por exemplo, no Brasil, as pessoas falam, o Brasil tem uma carne mais sustentável do mundo. É mentira. É verdade no sentido de que nós temos ecossistemas e uma produção extensiva que ela é menos nociva do que os países de primeiro mundo que têm produção intensiva, ou seja, de confinamento. Nos países de primeiro mundo predomina o confinamento. Ele tem uma pegada ambiental muito maior do que a nossa. Mas é mentira que a nossa carne é limpa. Porque, por exemplo, o pessoal que faz pecuária com lavoura, os animais estão pastando em resíduo de agrotóxico, em resíduo de transgenia. E é muito comum, para todo lado tem, né? Os animais são da pecuária extensiva, são criados soltos, mas vai para engorda. Aí o que é dado para esse animal na engorda? Ração de soja, ração de milho transgênico, né? Então,
É isso. Quando a gente aprende o que que é exclusivamente a pasto, um animal que foi criado melhorando o ecossistema, melhorando a densidade de plantas, melhorando a diversidade de plantas, multistratificação das plantas, melhorando a capacidade do solo de pegar mais água, aumentando o perfil, né, o horizonte ali do solo, onde tem mais vida, conseguindo captar mais luz solar, trazendo mais biodiversidade, porque nas fazendas que trabalham dessa maneira, você tem o seu rebanho, a qualquer momento ele está num pasto, e o resto da fazenda todinho está vazio. Então o resto da fazenda todinho está com siriema, está com codorna, está com juriti, está com macaco, está com, enfim, né? Então você não tem um impacto o tempo inteiro. Você tem o animal sendo usado para melhorar aquele solo e aquela vegetação daquele lugar, e ele é movido constantemente, imitando os processos migratórios da natureza. Então, na pecuária, na horta, nos sistemas florestais, nos pomares, a gente pode e deve funcionar por princípios ecológicos, ou seja, melhorando os processos ecossistêmicos. Agora, olha que função. O nosso marketing tem que conseguir comunicar isso. Como é que eu faço isso? É difícil com poucas frases, é difícil só com rótulo, né? Eu tenho que chamar para dia de campo, vem ver o que que eu faço. Eu tenho uma política de porteira aberta, vem ver aqui. Eu estou te chamando. Ó, vou fazer um dia de campo aqui gratuito para todo mundo que já compra de mim. Quem não compra, paga um ingresso. E você vai explicar tudo isso, vai ser uma aula, uma manhã explicando, no final vai ter um almoço, né? É, é a única maneira que a gente tem de levantar o véu da enganação que é o greenwash é mostrar a verdade, como as coisas são produzidas, é chamar o cliente para perto. Dá trabalho, Vitor. Por isso que as pessoas elas tentam escoar o mais fácil possível, mas o escoamento fácil perde a precificação, perde o poder de negociação e perde a autonomia de você ter a sua clientela. As pessoas têm que entender isso. Se você vende para uma escola, quando acaba a verba da escola, ninguém está nem aí para você. Se você vende para restaurante muito grande, para supermercado muito grande, você é só mais um. Quando você faz uma venda que desenvolve um relacionamento com seus clientes, eles te conhecem e você conhece eles. Se houver qualquer gargalo de produção, você está preocupado com as famílias que recebem o seu alimento e aquelas famílias estão preocupadas com a sua viabilidade, porque elas querem que o seu alimento continue sendo entregue. Nós precisamos voltar para uma escala onde as relações comerciais têm rosto, têm nome próprio e são conhecidos, né? É, é um processo longo, mas não tem outro jeito. Evitar o greenwash é a gente usar técnicas de comunicação para ser sincero, transparente e desenvolver relacionamento pessoal legítimo. Relacionamento interpessoal, né? Como é que fala? Transparente mesmo, honesto, né? Comunicar isso. Olha, eu produzo dessa maneira, eu vivo dessa maneira. Os meus objetivos com essa propriedade, com a minha produção, são esses. Eu quero, né? As pessoas têm sonhos, têm aspirações, a gente tem que comunicar isso. As pessoas, aí vem o Simon Sinek, que é um cara muito bom do marketing, né? As pessoas não compram o que a gente vende, elas compram o porquê a gente produz. Por que eu produzo? Eu produzo porque eu tenho um sonho de melhorar minha biorregião. Eu produzo porque eu tenho uma missão de trabalhar com ética ecológica. As pessoas vão comprar de mim por causa disso, independente do que eu vendo. Essa pergunta sua ela é cabeluda porque ela exige um jeito de viver, não é só uma resposta na comunicação visual dos produtos, dos rótulos e tal. Ela envolve muito mais relacionamento com a clientela, educação, né? É você se tornar um propagador de conhecimento ecológico na sua região. É complexo isso aí. E tem que ser feito. Tem que ser feito. A gente estava conversando aqui mais cedo, antes de começar o podcast, sobre uma estratégia de marketing que meio que envolvia a comunidade. Como é que o marketing ele consegue criar essa conexão entre os produtores, os consumidores e a comunidade em geral? Vamos lá. É, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com, com o jeito que a gente atua no campo. É muito comum no campo você ter uma fazenda que é referência, é, às vezes internacional, e o vizinho nem conhece. O vizinho de porta, não sabe nem o que você faz. É comum isso. E aí tem um, um desafio, que é você não
não buscar catequizar o seu vizinho, não buscar fazer uma colonização do comportamento dos seus vizinhos. Isso normalmente gera atrito, gera mais problema do que solução, né? Por outro lado, quando a gente consegue atuar com políticas de boa vizinhança e vai envolvendo, chama, enfim, chama para um dia de campo, chama para um churrasco, chama para uma festa, chama para bater papo, né? A gente precisa retomar isso, a gente fazia parte do cotidiano agrário e hoje em dia está mais raro isso, né? E aí você consegue, você usa o amor que as pessoas têm pela região para nutrir o cuidado com a região. As pessoas, principalmente da agricultura familiar, elas têm um sentimento de pertença muito forte. Eu vivo em tal lugar, eu sou de tal município, eu sou, sei lá, a terceira, quarta, quinta geração de pessoas nesse território. Elas têm esse orgulho. E aí a gente tem, através disso, uma maneira de começar a trazer conceitos ecológicos. O cuidado com a água, o cuidado com o solo, o cuidado com as plantas. A transgenia escapa para todo lado, né? Um tem uma roça de milho tradicional, o outro planta uma roça de milho transgênico muito perto, vai contaminar o milho tradicional. A gente tem uma série de questões. Mas pelo amor ao território, pela pertença, a gente tem um ponto de união que a gente pode começar a tratar de assuntos que são difíceis, mas que eles passam a ter um contexto comum, que é o de amor ao lugar, que é a saúde das pessoas do lugar e tal, né? Um trabalho, de novo, difícil, um trabalho às vezes lento, né? Agora, tem uma outra questão que é o seguinte: quando você está numa região que tem pessoas que já têm um certo alinhamento de pensamento, você pode criar o interesse pela região como um todo. Eu não sei se isso vem da França, mas eu acredito que vem de lá, né? A questão das rotas do turismo. Final da década de 80, começo da década de 90, o turismo das pequenas cidades agrárias francesas estava morrendo, né? E alguns sociólogos, pessoas do desenvolvimento comunitário e tal, desenvolveram umas estratégias de comunicação, um tipo de marketing, contando a história da região. E aí, no caso, a história da rota, né? Aí tinha uma rota específica de turismo. Então, tinha a rota dos queijos, a rota dos vinhos. Então, tinha muitas pequenas propriedades que estavam fechando, e essa rota, ela aqueceu o turismo, um turismo interessado num produto de origem local, num produto bem feito, num produto que a pessoa podia ver um pouco da produção quando ela visitava. Então, essa rota, ela salvou várias pequenas propriedades que produziam vinho, que produziam queijo e tal, e essas pequenas cidades que passaram a ter uma renda por meio do turismo ligado com a cultura agrária. Isso se repetiu em alguns lugares, né? Então, a gente tem esse conceito da rota. Quando você tem ali alguns produtores de uma região que fazem um caminho, você tem ali uma rota. Normalmente é fomentado pela prefeitura, Secretaria de Desenvolvimento e tal, mas não precisa. A gente pode fazer por conta própria, né? É, na região onde eu estava lá em Santa Catarina, eu comecei a fazer isso. Tive que sair por várias questões, né? E aí o negócio esfriou lá um pouco. Mas qual que era a ideia, né? A gente tinha ali vários pequenos produtores que não, a maioria não era certificado, mas todos estavam comprometidos com não usar nenhum químico e tinham complementaridades, pessoas que trabalhavam com algumas coisas que são medicinais, pessoas que trabalhavam com hortaliça, pessoas que trabalhavam com, com mel, enfim. E aí qual que é a ideia? Você cria uma rota de visita. Então você pode, por exemplo, juntar várias pessoas, investe na comunicação daquilo ali, investe em anúncio, investe em propaganda daquilo ali. E, por exemplo, num final de semana você pode visitar 4 propriedades. Você criou uma rota. Sábado de manhã com fulano, sábado de tarde com ciclano, e assim vai. E o que que essa rota faz? A gente pode pegar todos os produtos da região que a gente consegue avalizar, que a gente sabe que não tem, que não usa veneno, que a gente sabe que é produzido da maneira correta, e a pessoa vem visitar a minha propriedade. Eu tenho ali, no final, um lanche, um almoço, que vai escoar não só os meus produtos, mas os produtos dos meus vizinhos, dos meus colegas. Então, eu tenho uma lojinha interna,
não só é uma venda direta, como é uma venda dentro da propriedade. E essa venda tem uma vantagem, né? Tem algumas questões sanitárias, algumas questões legais que você consegue perpassar elas, porque a venda direta dentro da propriedade tem alguns dispositivos legais que protegem isso. Então, esse dispositivo de rota, ele funciona muito bem. Ele traz possibilidade de venda direta, ampliação de plataforma de escoamento, traz aquela coisa que eu estava falando no começo hoje, né? De transformar a venda numa reputação. Uma pessoa vai e, sei lá, faz um lanche depois do passeio e ela prova o melhor café da vida dela. Ela nunca mais vai esquecer aquilo. Você transformou uma venda em reputação. O melhor café que eu já tomei na minha vida foi visitando a propriedade do Mister Peebles lá em Pernambuco. Acabou. Aquilo ali, você vai querer aquele café pro resto da sua vida, né? Ah, o melhor presunto curado que eu comi foi lá no Iaguara, né? E assim vai. Então, a rota ela tem essa possibilidade e ela cria uma, uma capacidade entre os produtores de, de comunicar, de novo, né, o seu crivo ecológico e com isso não precisar de certificação. A gente se certifica. Ó, vamos fazer a rota, a gente vai fazer a rota aqui, sei lá, vamos fazer uma rota aqui dos ovinos e do vinho. Qual que é a certificação? A certificação é a gente trazer o cara para ele ver como é que a gente produz. Não precisa de certificação. Só precisa do nome. Ah, é a rota do ovino e do vinho. Ah, o que que tem de bom lá? Ah, não, lá só produz vinho natural, só tem carne exclusivamente a pasto. O próprio cliente já sai falando. A certificação está feita. Então é muito bom fazer isso, né? Tem vantagens muito grandes. Tem uma ativista dos sistemas alimentares, ela chama Pam Warhurst. Ela é inglesa e ela começou a trabalhar com um ativismo de transformar o paisagismo das pequenas cidades ali onde ela morava em paisagismo comestível. E é tão interessante que ela criou essas rotas, né? Aí tinha o queijo cru, desculpa, o leite cru, o queijo, o ovo caipira, os produtos agroecológicos, foi fazendo a rota, e essa rota, fi- criaram um mapa da rota e fizeram as propriedades onde as pessoas podiam comprar aqueles produtos de origem com ética ecológica. Cara, foi tão bacana a criação de comunidade, né, de turismo rural no interior e tal, que quando a Nova Zelândia passou por um terremoto em 2011, foi um terremoto muito grande, né? E aí a Ilha Sul, eu morei lá, em Christchurch, o centro da cidade foi dizimado, caiu tudo com o terremoto. E a cidade ficou desarticulada, Vitor, porque perdeu o centro. Então, os restaurantes que as pessoas iam, os centros comunitários, a biblioteca, tudo que dava cola para a comunidade sumiu da noite para o dia. Eles foram lá na Inglaterra, nesse lugar, para ver como eles podiam montar essas rotas e incentivar as pessoas a se conectar a partir do alimento. Aí tem várias lições muito bonitas, né? Uma cidade do lado de Christchurch chama Lyttelton, que é uma cidade portuária que fica na cratera de um vulcão antigo, né? Está inativa há muito tempo, mas a atividade sísmica segue, né? Criaram moeda alternativa, distribuição de alimentos durante a crise e conseguiram responder muito rápido. E eles pegaram um pouco essa influência do trabalho da Warhurst lá na Inglaterra. Então, as rotas, cara, elas têm um efeito colateral muito impactante. Turismo, tecido social, cultura local, possibilidade de juntar os sistemas alimentares com a produção artística local, é muito poderoso. Só que, de novo, precisa de pessoas dispostas a protagonizar as mudanças. Precisa pegar e fazer. Sem política pública, sem esperar pelo governo, sem esperar patrocínio. Ir lá e fazer. Fazer pela viabilidade econômica que a gente mesmo cria. Ou seja, empreender soluções. E para isso precisa comunicar bem, que é o lance do marketing que a gente está discutindo aqui hoje. A gente está indo para o final do episódio e eu queria agradecer as perguntas até aqui e fazer uma última pergunta que seria mais um conselho, né, que você pode dar para as pessoas ou que estão começando ou que já implementam de alguma forma o seu marketing, mas que esse conselho possa fazer gerar mais abundância, né? Que é o objetivo, querendo ou não, é gerar esse retorno. E obrigado mais uma vez, seu Rico. Até o próximo episódio. Valeu, Vitor. Então, é, o marketing, ele faz parte, né? Os cursos devem fazer parte. As propriedades rurais, familiares que têm se viabilizado, elas têm se viabilizado por meio de uma combinação de turismo, de educação, e no caso da educação, entra também o marketing digital. Muitas pessoas têm atuado no marketing digital, que é uma área que você trabalha, domina bem, né?
Então a gente precisa ter essa área também, uma combinação delas. O conselho que eu posso dar é assim, buscar fazer um planejamento financeiro, se você tem um emprego fora do sítio, buscar fazer um planejamento de transição daquela renda. Não fazer as coisas abruptamente, porque você coloca um estresse muito grande sem necessidade. Então, é um conselho para quem está numa transição profissional. Já tem um sítio, mas tem renda de fora e tem renda de dentro. E você não precisa ter uma meta de não ter renda de fora. Isso não tem regra, né? Tem gente, sei lá, tem um escritor, por exemplo, né? O Wendell Berry foi produtor rural a vida inteira, mas ele foi escritor a vida inteira. E ele não queria abrir mão de ser escritor. Então, tem combinações. Pessoas que são educadores, tem pessoas que são consultores, tem pessoas que vão integrar o turismo com a produção e tal. Agora, para as pessoas que já estão em uma propriedade e que já trabalham e que já dependem, né, disso, eu acho muito importante fazer um estudo das técnicas de comunicação e verificar a precificação. A precificação tem uma subjetividade nela, né? As pessoas que têm dificuldade com a precificação, eu vou fazer uma generalização, vou pedir desculpa aqui pela generalização, mas as pessoas que têm dificuldade com precificação, em geral, são pessoas que têm dificuldade com autoestima. E a gente precisa ver onde é que tá esse buraco. Porque é entendendo que o seu serviço e o seu produto têm valor que você começa a conseguir fazer uma precificação melhor. E aí a comunicação, ela passa a ser só uma consequência dessa necessidade de comunicar o valor. Valor e preço são coisas diferentes, as pessoas têm que entender isso. O valor de um produto sem nenhum transgênico, sem nenhum agrotóxico, é enorme. O custo, nem tanto. Porque se você somar os custos, eu como só no supermercado, com um monte de transgenia, com um monte de agrotóxico, tá? Agora vamos pegar custos com saúde, com remédio, com crise alimentar, com doença autoimune, né? Então você tem um valor negativo e um valor positivo. Saber comunicar o valor positivo é uma decorrência do seu compromisso da ética ecológica e da ética com você mesmo. Eu mereço ser bem pago pelo compromisso social e ético e ecológico que eu tenho. Então eu preciso aprender a comunicar isso. E aí é uma jornada, você começa dando o primeiro passo. Começa a conversar com os clientes, começa a testar produto, começa a testar preço, começa a testar essa comunicação. Começa devagar, sabe? As pessoas no campo, tudo é mais lento, tudo tem imprevistos de clima, né? Uma série de questões. Então a gente precisa se proteger muito bem com um bom planejamento financeiro, ter métricas e indicadores da qualidade de vida para você não ficar estafado, não ficar doente, não ficar sem relação saudável, né? E aí, com essas coisas que a gente quer proteger, a gente vai, aos poucos, melhorando, né? Você levou um tempo para chegar nesse momento que você está, que é de não conseguir comunicar muito bem. Você vai levar um tempinho para conseguir comunicar melhor. Então, seja gentil com você mesmo, mas não ignore a necessidade de comunicação. O marketing é uma ferramenta de comunicação. Ignorar isso é, é, é autossabotagem, é negligenciar uma parte importante da produção rural. Inclusive, nos estágios de sucessão que eu comentei aqui hoje, frequentemente, né, meus clientes, meus alunos, o desafio maior está na venda. E para vender você precisa de marketing. O desafio não está em produzir melhor, produzir mais, converter é, recursos naturais em produtos e serviços. A maior dificuldade de conversão é a venda da grande maioria das pessoas. E para isso, o marketing é central. Vamos estudar para fazer um marketing limpo, transparente, idôneo, baseado em princípios ecológicos e sociais importantes para a gente. É um conselho longo, mas é isso aí. Então, muito obrigado. Gente, nós quase chegamos à nossa meta de 10 mil até o final do ano de 2024, mas faltaram 500 pessoas. Se você é uma dessas 500 pessoas que está aqui assistindo e não clicou no sininho, não se inscreveu, faça isso, por favor, para a gente fazer esse conteúdo chegar para mais gente. Muito obrigado, meu povo. Valeu. Começamos um 2025 com um assunto bem bacana e é muito valioso para a transformação das pequenas e médias propriedades no campo. Abraço.